Bem-vindo a Flatland. Muitas cosmologias dos mais diversos povos antigos mostram nosso mundo revestido por uma cúpula. O céu egípcio possui um formato de cúpula. Todos esses povos sabiam que nosso sistema é fechado e protegido por uma abóbada, cúpula ou domo, onde em Gênesis 1, do verso 6 ao 7, é conhecido como firmamento, que separou as águas de cima das águas de baixo. O termo hebraico, raquia, dá um entendimento para algo firme e sólido, batido ou martelado, sendo forjado por fogo, semelhante a um ferreiro forjando um artefato. Fogo na Bíblia simboliza o eletromagnetismo e o plasma. Deus criou esse mundo pelo poder de sua palavra. E em Jeremias 23:29 está escrito: "Porventura a minha palavra não é como o fogo? Diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra?" Deus forjou e estendeu uma cúpula sólida sobre a terra. As operações High Jump, Deep Freeze, Fishbone e Dominic foram realizadas pelo governo norte-americano na Antártida nos anos 50 e 60 para pesquisarem sobre a estrutura e composição dessa abóbada. Tais informações são mantidas no mais absoluto sigilo pelos governos. Qual seria a composição dessa cúpula? Nosso reino é elétrico e magnético. A composição da abóbada terá que ter um vínculo eletromagnético, tendo propriedades de semicondução e de isolante. Firmamento. Assim como no projeto italiano de um jardim embaixo d'água, conhecido como Nemo's Garden, a biosfera terrestre se encontra dentro do oceano primordial. A ciência assume que os elementos mais presentes no universo são hidrogênio, hélio, oxigênio, entre outros. Sendo assim, elementos como hidrogênio e oxigênio formam a água. Eles sabem que a água é o elemento da vida em que estamos submersos, e por isso criaram a teoria da sopa da vida, em que a vida vem da água. No projeto Nemo's Garden, a estufa terrestre é replicada, perfeitamente mostrando que uma cúpula também age como algo que controla a temperatura e retorna a água condensada para o próprio ambiente. Esta estufa possui um ventilador ao centro para controlar as massas de ar, assim como o ponto magnético do centro-norte da Terra, que é um dos responsáveis pelo fluxo das massas de ar da Terra através da malha magnética do campo toroidal terrestre, que faz esse processo. Então sabemos que a abóbada celeste nos protege e separa de outros ambientes não propícios para que nossa dimensão ou plano da Terra abrigue vida. Ela também serve como algo que mantém gases necessários, tendo sua organização em camadas, com os gases mais leves nas partes mais altas e não escapando pelo universo, mas guardados aqui como uma perfeita estufa. That's a very important thing about condensation. Water vapor needs a place to stick in order for condensation to happen. Water vapor needs a place to stick in order for condensation to happen. O próprio garoto da ciência, Bill Nye, assume. Ele diz que o vapor de água precisa de um lugar para grudar para que a condensação ocorra.
sendo essa uma das funções que a cúpula da Terra proporciona, como uma perfeita estufa. Ao voltarmos no tempo, constatamos que as antigas civilizações falaram que os deuses batalharam nos céus, onde houveram fortes raios, relâmpagos, trovões e pedras de Saraiva. Os céus ficaram em chamas e resultou numa rachadura na cúpula da Terra. Os nórdicos falam de Thor e seu Mjolnir, que é um poderoso martelo de raios que quebrou o céu. Já o filme Blade Runner fala que essa guerra aconteceu nos portões de Orion. Há várias batalhas mencionadas nas Escrituras. Entre elas, a principal batalha angelical mencionada na Bíblia foi na vitória de Cristo, expulsando a antiga serpente das regiões celestes. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7 e 8. Como consequência dessa guerra entre os deuses, os antigos dizem que surgiu uma rachadura na cúpula. Essa fenda esbranquiçada no céu noturno é observável e ficou conhecida como Via Láctea. Nebulosas são manchas nessa antiga rachadura na cúpula da Terra. Mitos chamam essa região celeste de Rio das Águas Primordiais. Descargas de plasma das batalhas antigas, provenientes das carruagens dos deuses conhecidas por algumas culturas como Vimanas, atingiram a cúpula dos céus. Esses deuses chegaram a rachar a abóbada celeste, permitindo que fendas, aberturas, ou como na Bíblia mencionado, janelas dos céus, fizessem com que as águas de cima caíssem sobre o mundo no grande dilúvio mencionado pelas civilizações ao redor do mundo. Rabinos, em seus textos antigos, mencionam que a água que caiu dos céus pelas fendas da abóbada estava em estado fervente, com o material da cúpula da terra dissolvido neste terrível dilúvio. Então temos um cenário caótico de saraiva, água, fogo sendo derramados sobre a terra e gases em imensa ionização no céu, com descargas, raios e trovões como nunca houve na história. Materiais como cristais ou materiais vítreos, no geral após estarem a altas temperaturas e se esfriarem e se solidificarem, apresentam manchas nas partes que racharam, exatamente como a abóbada celeste, do qual, coincidentemente, está alinhada às estrelas dos quais monumentos antigos, como pirâmides, zigurats, entre outros das civilizações dos Nefilim, também conhecidos como filhos dos anjos caídos, e das antigas civilizações ao redor do círculo da Terra adoravam. Este é o porquê das nebulosas que observamos no céu estarem alinhadas às principais grandes regiões desérticas da Terra, onde as areias e vida escassa, como em outras regiões, mostram que houveram eventos e uma guerra nuclear, deixando essas principais partes do mundo devastadas até os dias de hoje. A estrutura da abóbada tem seu desdobramento como contraparte inferior nas bases da Terra, e toda sua estrutura foi alterada através de fortes abalos sísmicos provocados de maneira elétrica, devido a tal proporção desta guerra nuclear celeste dentro do ambiente da Terra, neste caos chamado dilúvio.
Todas as hidroplacas terrestres, ou chamadas placas tectônicas conhecidas pela ciência atual, foram sacudidas, fazendo com que antigos grandes rios se tornassem rios de magma. Assim, partes por baixo da crosta também se romperam, fazendo com que as fontes dos abismos inundassem a Terra. Desertos possuem vastas quantidades de areia, e a composição da areia é quase totalmente dióxido de silício. Geralmente pode ser encontrada misturada nela grandes quantidades de outros minerais, como carbonato de cálcio, vários tipos de micas, feldspatos. Há extensões enormes de areia vitrificada ou vidro no deserto do Saara, que cobrem, por exemplo, uma extensa região no Egito, e aglomerado de cristais de quartzo no Tibete. Então aqui temos fragmentos daquela cúpula, onde os egípcios chamavam de a Rocha de Deus, e eles sabiam de onde veio. Eles descreveram a cúpula sobre a terra como um deus. A principal matéria-prima do vidro é também o dióxido de silício, e esse elemento não pode conduzir eletricidade sob circunstâncias normais, porque não possui elétrons livres presentes para a condutividade. É usado como isolante dentro de circuitos integrados. No entanto, o dióxido de silício é piezoelétrico, que significa que se você exercer pressão, irá gerar um impulso elétrico, e se você aplicar um campo elétrico, ele se deformará. Esta propriedade permite que seja usado para fazer cristais ressonantes, para controlar a frequência dos relógios de quartzo, transmissores, receptores de rádio e outros dispositivos. Sendo assim, a energia elétrica da Terra pode se mover através da cúpula por meio da piezoeletricidade. Nas praias e no fundo dos oceanos, temos também a areia, sempre presente dos acontecimentos geológicos da Terra ao longo do tempo, mostrando que o silício está em todas as partes. O vidro desértico da Líbia é geralmente encontrado no deserto ocidental do oeste do Egito, amplamente espalhado ao longo da fronteira Líbia-Egito. Os cientistas dizem que é o maior depósito conhecido de um vidro de sílica natural da Terra, cerca de 98% de dióxido de silício. As peças transparentes a translúcidas são de cor clara ou opaca, branca ou amarela a verde, que brilham como pedras preciosas no sol brilhante do deserto. Vai desde pequenos pedaços a grandes, pesando até 16 quilos. O vidro era conhecido pelos egípcios antigos, que o usavam no escaravelho de Tutankhamon. Era usado para ferramentas como lâminas afiadas. O vidro gerou intenso interesse entre os cientistas, porque sua origem permanece um enigma. Foi produzido pelo encontro de um corpo extraterrestre com a Terra? A ciência não tem certeza, e de fato, inventou pelo menos 10 teorias para explicar sua origem. Repare que os maiores desertos da Terra estão localizados no oeste dos Estados Unidos, norte do México, norte da África, Oriente Médio e Ásia Central, pois esses locais estão alinhados à constelação de Órion. Muitos monumentos antigos também estão alinhados com Órion, como Teotihuacan, no México, Pirâmides de Giza, no Egito, Petra, na Jordânia, o Zigurate de Ur, na antiga Caldeia, atual Iraque, e as pirâmides de Xi'an, na China. A constelação de Órion recebeu em aramaico o nome de Nefilá, que para os hebreus o líder dessa constelação era Semiasa. Também houve a queda dos anjos sentinelas, conforme o livro de Enoque no Monte Hermon. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared,
haviam descido sobre o cume do Monte Hermon, Enoch 6.3. O Monte Hermon está na atual Síria em torno da latitude 33 graus norte, a mesma faixa desértica que percorre toda a Terra. Então os desertos nessa faixa central de toda a Terra são prova de uma antiga batalha que houve, principalmente na época do dilúvio, em que o céu literalmente caiu e deixou seus rastros de silício por toda a Terra, principalmente desertos. Podemos dizer que desertos são estradas de vidro da cúpula da Terra. O pesquisador Gerhard Schmidt, da Universidade de Mainz, da Alemanha, calcula que cerca de 160 asteroides metálicos de cerca de 20 km de diâmetro bastariam para fornecer a concentração conhecida desses metais na crosta da Terra. Schmidt apresentou suas descobertas a respeito e disse: descobrimos distribuições de abundância notavelmente uniformes em nossas amostras da crosta superior da Terra. Uma comparação desses valores com meteoritos sugere uma fonte cósmica. Ao longo de 12 anos, o cientista analisou as concentrações desses metais em pontos de impacto de meteoritos pelo mundo, além de amostras originárias da Terra. O aquecimento fez com que os metais mais pesados se separassem da rocha mais leve de silício, que deu origem à crosta terrestre. Sua composição ajuda na busca para sabermos do que é feito o domo. Foram descobertos grãos de silício, mais especificamente da substância dióxido de silício em meteoritos. Essa descoberta é surpreendente, quando o silício não é um dos minerais que se esperava poder condensar-se nas atmosferas estelares segundo a astronomia, e até já foi apelidado jocosamente de condensado mítico, por não haver uma explicação plausível. Materiais também encontrados, como olivinas, topázios, ametistas e vidro, possuem suas matérias-primas cozidas pela eletrificação das estrelas, segundo a astronomia. Aqui, mais uma prova que o material de meteoros são pedaços da cúpula da Terra, que estão presos ao campo toroidal da Terra. A ciência chama esse campo toroidal falsamente de campo gravitacional. Descargas elétricas da bobina energética da Terra se descarregam nessa cúpula, onde saem fragmentos, formando os meteoros e meteoritos que conhecemos. Estes, por vezes, escapam desse campo toroidal e caem sobre a Terra. Esse estudo de Schmidt trouxe mais uma luz a uma dúvida que os cientistas possuem. Afinal, de onde surgiu o silício na crosta terrestre? De vulcões ou oriundo de chuva? Mais de 90% da crosta terrestre, ou seja, do chão que pisamos, é composta de minerais ricos em sílica, feldspato, quartzo, entre outros. Cientistas são unânimes em apoiar a afirmação, mas a origem desse material enriquecido em sílica ainda levanta debates. A ciência clássica não possui respostas definitivas sobre a composição da origem do silício da crosta terrestre, sendo um grande enigma para os geólogos. Assim como há muitas teorias para tentar saber de onde vem a água que temos na Terra. Pois no heliocentrismo tal questão é praticamente impossível, em vista que se atribui que meteoros ou cometas perdidos no espaço teriam que trazer tais elementos da água em estado congelado. Ainda pior e mais impossível quando pensamos que a Terra estaria em movimento em espiral nesse universo louco do heliocentrismo, sendo que esses corpos celestes teriam que ter a sorte em acertar a Terra para trazer água para cá,
sendo a água um elemento muito raro nesse espaço de caos da pseudociência atual. A teoria até hoje mais aceita é que a atividade vulcânica foi a responsável por dar origem aos ingredientes que formaram a crosta na formação da Terra. Porém, esqueça os vulcões. Chuva de silício formou a crosta terrestre no grande evento do dilúvio. Uma dupla de cientistas da Universidade McGill, no Canadá, publicaram um estudo propondo uma nova teoria, a de que a crosta terrestre seria formada por uma chuva, onde na verdade esse silício não saiu do chão, mas ele caiu do céu em forma de uma chuva apocalíptica. Os pesquisadores sugerem que o silício não surgiu do solo, mas sim de uma espécie de chuva de silicato formada por vapor a mais de 700 graus de temperatura que solidificou a crosta terrestre. Os pesquisadores afirmam que os testes que realizaram em laboratório para reproduzir as condições atmosféricas de tempos pretéritos apresentaram resultados surpreendentes ao observarem a semelhança do material de silicato dissolvido produzido pelas experiências com o encontrado na crosta terrestre. Os cientistas afirmam que o experimento mostra a química do processo de formação da crosta. Tom Baker fez um experimento de simulação das condições primitivas da atmosfera e disse que não era nada agradável. A temperatura do ar era alta o suficiente para dissolver as rochas da superfície, mais ou menos como o açúcar se dissolve no café. É nessa ideia que ele baseia sua nova teoria da formação da superfície da Terra, publicada na Earth in Planetary Science Letters. No início da formação da Terra, a temperatura média era de 727 graus e a pressão atmosférica 100 vezes maior que a atual. Provavelmente, esse era o tipo de condição em que a Terra se encontrou devido às batalhas dos deuses na cúpula terrestre. Baker pôs pequenas porções de silicatos em pó, misturados com água no interior de uma câmara que simulasse essas condições, e então fez uma análise química do vapor resultante. 90% era água, os outros 10% um conjunto de minerais quase idêntico na proporção de cada elemento à composição da crosta terrestre atual. Nós ficamos surpresos com a similaridade do silicato dissolvido produzido nos experimentos com o que é encontrado nas rochas da superfície da Terra, afirmou Baker. Em realidade, a água veio das águas primordiais acima do firmamento, e não como a ciência conta. No evento do dilúvio, que também afetou as bases da Terra, e se romperam as fontes dos abismos e a Terra foi inundada por água, saraiva e destroços incandescentes da cúpula. Como funcionam os relógios de quartzo? Na relojoaria, o quartzo é utilizado para realizar a contagem dos segundos em relógios de pulso. Na grande maioria dos relógios produzidos hoje, a passagem do tempo é medida pelas vibrações de um minúsculo cristal de quartzo. Esse mineral gera pulsos elétricos quando submetidos a uma pressão física e também vibra fisicamente quando atravessado por uma corrente elétrica. Essa propriedade singular, chamada de piezoelétrica, faz com que a vibração possa ser captada por eletrodos, que são condutores metálicos de eletricidade. Os relógios de quartzo popularizaram-se na década de 70 e substituíram quase completamente os mecânicos, regulados por mola e corda. Enquanto os melhores aparelhos mecânicos se desajustam em 1/10 de segundo por dia, os de quartzo não erram mais que 1/1000. O tempo é contado pela pulsação do cristal em ritmo invariável. O processador
é um circuito eletrônico que recebe os pulsos emitidos pelo cristal e os divide em centésimos, segundos e minutos. Dependendo do tipo do relógio, a informação pode ser enviada para um visor de cristal líquido ou regular um motor de ponteiros. A bateria fornece energia tanto para o cristal quanto para o visor e o microchip. Quando seu relógio de pulso parava de funcionar por descarregamento da bateria, era só sacudir o relógio e o efeito piezoelétrico agia nos cristais de quartzo, recarregando a bateria e voltando a funcionar o relógio. Então temos outra informação da função da abóbada celeste, que através de pressão exercida na cúpula e com vibração é produzida eletricidade e precisão para controlar como um gigantesco relógio o tempo do qual nós estamos confinados, pois estamos dentro de uma gigante estufa perfeita para abrigar vida, e ao mesmo tempo dentro de um grande relógio natural, dos quais os principais corpos celestes que agem como ponteiros em nosso mundo são o Sol e a Lua. Nosso mundo é elétrico. E outra evidência da composição do domo é o fenômeno da sonoluminescência, que se dá quando ondas sonoras esmagam bolhas de ar em um líquido de núcleo de plasma. A energia é liberada em calor e luz de forma dramática. Nessa situação vemos o som influenciando a matéria de forma a produzir luz. Esse som de alta frequência vibra minúsculas bolhas de gás, atingindo temperaturas de estrelas e flashes de luz por uma rápida expansão e contração da bolha até seu colapso. É um fenômeno que empurra a dinâmica do som para além de seus limites. Todas as antigas religiões falam de som, geralmente envolvido na criação. A sonoluminescência é observada na natureza através do camarão mantis, que usa sua garra tão rapidamente, faz com que a água se aqueça a altíssimas temperaturas, evaporando-se ao redor, nocauteando sua presa, onde a superfície dessas bolhas queimam a 20.000 Kelvin. O ataque do camarão nessa alta velocidade só não gera luz visível por falta dos gases nobres, mas é tão semelhante à sonoluminescência que recebeu o nome de camaroluminescência. Em laboratório, usa-se água desgaseificada e acrescenta-se uma mistura de gases nobres e uma fonte de som de alta frequência. É necessário um sistema fechado, onde utiliza-se cristais de quartzo como recipiente, como um jarro, fotodetector, para que o som seja produzido por elemento piezoelétrico. Num copo de água é possível obter uma bolha em micron de tamanho. Essa pequena bolha de cavitação assume a aparência de uma pequena estrela. Não à toa, a sonoluminescência foi batizada de estrelas no jarro. Os gases nobres da bolha são devidos à não reatividade inerente do grupo químico de gás nobre. Usa-se hélio, neônio, argônio e xenônio para a sonoluminescência. Se for apenas oxigênio e nitrogênio, o fenômeno é difícil de acontecer e produz apenas uma luz fraca. Alguns pesquisadores encontraram plasma no núcleo da bolha. Concluímos que a sonoluminescência é um experimento em escala micro da parte do nosso cosmo, onde o quartzo está presente como invólucro, tendo a propriedade piezoelétrica transpondo essa energia elétrica e eletromagnética na cúpula para o ambiente fechado e retendo gases nobres, propiciando que haja as estrelas. O silício e seus variantes estão diretamente vinculados ao eletromagnetismo, que age como uma cola do espaço-tempo que estamos confinados. Ampulhetas mediam o passar do tempo com areia, que é basicamente sílica. Essa cúpula da Terra serve para conter e propagar a energia de maneira piezoelétrica, ajudando a manter a temperatura e os gases aqui dentro. Hélio e nitrogênio estão em abundância nas mais altas camadas da atmosfera e estão em baixíssimas temperaturas, resfriando essa cúpula de silício,
empregada como um oscilador de cristal, trabalhando com frequências precisas. Essa cúpula age como um processador gigantesco para estabilizar frequências de transmissores e como invólucro para a existência de estrelas por meio da sonoluminescência, dentro do reino da Terra. Água e sílica a mais de 2000 graus produzem elementos de silício como vidro, que foi precipitado da cúpula na região de Orion, caindo sobre a Terra. Os elementos entraram em fusão. Houve um acúmulo maior nas latitudes entre 26 e 38 graus norte, que corresponde à mesma direção da rachadura. Ali se rompeu a cúpula celeste, caindo fragmentos de silício no mundo inteiro, mas com concentração maior na faixa desértica. Essa rachadura foi devido a intensas descargas de plasma que transformou os céus na época dos povos antigos numa tela luminosa, devido à ionização dos gases pelo imenso e potente campo elétrico, onde havia uma nova configuração das estrelas errantes, que por sua vez estão conectadas aos anjos ou deuses das mitologias antigas. Esses fatos são comprovados em laboratório e com simuladores, ao qual os pesquisadores do projeto Thunderbolts buscaram respostas de como era o céu em tempos pretéritos. Os pesquisadores do Thunderbolts Project, em inúmeros locais da Terra que foram palco de diversas civilizações antigas, como nos Emirados Árabes, Guiana, regiões do Arizona, na Itália, Espanha, entre muitos outros lugares. Foi observado um padrão inegável entre todos eles, onde a arqueologia do sistema, controlada pela maçonaria, alega que não há correlação e que esses desenhos relatam o Sol e a ritos xamânicos. Esses petroglifos ficaram conhecidos como Stickman. E surpreendentemente possuem incrível semelhança com descargas de plasma em várias fases, com suas variações pelo campo magnético toroidal, formando uma haste como corpo, um formato de sino abaixo como as pernas e uma forma de taça acima, onde seria a cabeça, e nas laterais o campo toroidal. Houve uma fusão entre o hélio e o hidrogênio, que ainda hoje são abundantes nas altas camadas da atmosfera, que foi potencializada por descargas elétricas e pelo eletromagnetismo em toda a Terra. Árvores foram feitas no terceiro dia, segundo as escrituras, e eram compostas por silício e muita energia fluindo por elas, no mundo anterior ao dilúvio.
Essas árvores eram antenas que realizavam a conexão terra e céu. Quando houve a ruptura da cúpula da Terra no dilúvio, se formou o mundo que conhecemos, do qual petrificou e fossilizou quase tudo debaixo do firmamento, através das cargas de plasma, água e detritos da abóboda. As formas hexagonais que vemos em várias partes do mundo, assim como dessa montanha chamada de Torre do Diabo em Wyoming, nos Estados Unidos, são na verdade as células vegetais de uma árvore gigante de silício, petrificada pelas descargas de plasma na Guerra do Dilúvio. Por isso temos hoje as árvores de silício e fósseis, tanto de diversos organismos, mas também dos antigos gigantes que foram mortos e se tornaram pedra e sucumbiram nas ferventes águas da enchente. As armas angelicais sempre foram nucleares de controle do plasma, que junto com a água causou um ambiente propício à fossilização e petrificação em todo o mundo. Povos antigos possuem em suas narrativas as árvores centrais, ou axis mundi. As raízes dessas árvores funcionavam como as linhas de lei e linhas telúricas o fazem hoje, ou seja, suas raízes eram como uma rede de energia subterrânea. O conto de João e o pé de feijão foi originado dessa realidade e percebemos nele um fractal desse mundo antigo. Portanto, árvores sempre foram as conexões entre céu e terra. Filmes mostram fractais da realidade perdida para aplicar psicologia reversa, para que nunca saibamos a verdade e esqueçamos o nosso passado. E por causa da dissonância cognitiva, não conseguimos enxergar aquilo que está diante de nossos olhos. Então temos também mais uma prova de que o plasma conhecido pelos antigos povos foi o causador do estado de fossilização e petrificação do nosso mundo, do qual temos a observação, também em laboratório, como na geologia ao redor da Terra, e também o apoio das mitologias antigas, do qual nos mostram que as árvores de silício e os gigantes petrificados são um fato. Sim, a resposta da composição do domo está no silício. A sílica quase pura é conhecida como quartzo ou simplesmente cristal. A etimologia da palavra quartzo vem do alemão, que por sua vez é proveniente do antigo eslavo twark, que significa duro. Silício, do latim silex, ou pedra dura, é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, atrás somente do oxigênio,
Esta composição de silício permite que o domo seja proteção térmica, permitindo o processo de condensação na Terra. Oscilador de cristal natural para total precisão do espaço-tempo dentro do ambiente da Terra. Amplificador. Estabilizador de frequência. Um invólucro piezoelétrico que dá estabilidade às estrelas e permite o fenômeno da sonoluminescência através de uma frequência precisa. Temos as evidências que os povos antigos conheciam o plasma. E temos os relatos mitológicos das batalhas celestiais dos anjos, chamados deuses pelas culturas ao redor da Terra. Composição dos meteoros, do qual são frutos dessa antiga guerra que houve nos céus. Composição dos misteriosos vidros encontrados no Egito e em outras partes do mundo, dos quais a ciência comum não consegue explicar. Provas geológicas da Terra que nos mostra que o silício caiu do céu junto com água e descargas de plasma no evento inegável do dilúvio. A petrificação das árvores, animais e gigantes antediluvianos, sendo observável e sendo replicadas em laboratório. Tudo nos mostra e confirma, assim como a base das pedras da Nova Jerusalém, mencionada na Bíblia. O silício compõe a camada interna da abóbada celeste. Esta abóbada, também chamada firmamento, do qual as Escrituras declaram: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.